Fala pessoal, tudo bem? Voltamos. Estamos aqui em mais uma aula do curso de assistente escolar. Eu sou Williams Barbosa, gestor ambiental, especialista em direito ambiental e sustentabilidade. Hoje estamos no capítulo 7, gestão do tempo e organização pessoal. O nosso capítulo de hoje ele está dividido em três tópicos. Iremos iniciar com a definição de prioridades no dia a dia escolar e também como gerenciar tarefas administrativas e pedagógicas sem sobrecarga. O tópico 2 é o uso de ferramentas para a organização de produtividade e aplicativos e métodos para otimizar o trabalho do assistente escolar. O item 3 é como lidar com imprevistos e emergências, estratégias para manter o controle e eficiência em situações inesperadas. Dando início, a rotina escolar e dinâmica é repleta de responsabilidades que desafiam a organização, planejamento e a priorização. O assistente escolar desempenha um papel fundamental no suporte administrativo e pedagógico, lidando diariamente com demandas diversas, como organização de documentos, atendimento a alunos e professores e suporte em eventos e controle de materiais. Sem um método eficaz para definir prioridades, é fácil se sentir sobrecarregado e perder a produtividade. Prioridades no dia a dia escolar significa saber distinguir entre tarefas urgentes e importantes definidas, garantindo que o trabalho seja realizado com eficiência e sem acúmulo adicional de funções. Esse processo envolve técnicas de planejamento, uso de ferramentas organizacionais e uma abordagem estratégica para a otimização de tempo e recursos. Esse processo envolve técnicas de planejamento, uso de ferramentas organizacionais e uma abordagem estratégica para otimizar o tempo e o recurso. O assistente escolar que domina essas habilidades consegue atuar de maneira mais assertiva, evitando desgastes emocionais e sobrecarga de trabalho. Primeiro tópico: identificação das tarefas e definição de prioridades. A primeira etapa para uma gestão eficiente do tempo é identificar todas as tarefas diárias e organizá-las, de acordo com a sua importância e urgência. O conceito da matriz de Eisenhower, por exemplo, pode ser uma ferramenta útil nesse processo. Ela define as atividades em quatro categorias. A primeira, urgentes e importantes, são aquelas tarefas que devem ser realizadas imediatamente, como resolver um problema emergencial com um aluno ou organizar documentos para uma reunião de última hora. Importante também, mas não urgentes, é aquelas atividades que devem ser planejadas com antecedência, como a organização de eventos escolares e a revisão de registros administrativos. Há urgentes, mas não importantes. São aquelas demandas que precisam ser resolvidas rapidamente, mas que podem ser delegadas, como responder a perguntas simples de alunos ou entregar materiais a professores. E aquelas nem urgentes nem importantes, são aquelas tarefas que podem ser evitadas ou adiadas sem prejuízo significativo, como arquivar documentos já digitalizados ou reorganizar materiais sem necessidade imediata. Ao categorizar as atividades dentro dessa matriz, o assistente escolar pode evitar perder tempo com as tarefas secundárias e concentrar sua energia no que realmente exige atenção. Planejamento e organização do dia de trabalho. Ter um planejamento estruturado é essencial para manter o controle das atividades diárias e evitar imprevistos. Isso pode ser feito por meio do uso de agendas, planners ou aplicativos de organização como Trello, Google Calendar, no caso o calendário do Google, ou Microsoft To-Do. Um bom planejamento diário deve se considerar sempre. Início do dia. Revise sempre as listas de tarefas e defina as prioridades. Isso ajuda a iniciar o trabalho com clareza sobre o que precisa ser feito. Distribuição do tempo. Estabeleça horários específicos para diferentes tipos de tarefas, reservando blocos de tempo para atividades mais complexas, evitando interrupções ocasionais. Flexibilidade. Manter sempre espaço na agenda para lidar com imprevistos, pois no ambiente escolar situações inesperadas são comuns. Registro de atividades. Anote as tarefas realizadas para monitorar o progresso e facilitar futuras consultas. Ao seguir um planejamento bem estruturado, o assistente escolar consegue melhorar o tempo e garantir que todas as demandas sejam atendidas de maneira eficiente. Terceiro tópico: técnicas de produtividade para evitar sobrecarga. A sobrecarga de trabalho pode levar à exaustão e comprometer a qualidade do serviço prestado. Para evitar esse problema, é importante adotar estratégias que aumentem a produtividade sem gerar estresse. Algumas técnicas incluem o método
Pomodoro, né, que consiste em trabalhar em ciclos de 25 minutos, seguidos de pequenas pausas. Isso ajuda a manter o foco e evitar o cansaço mental. A regra dos 2 minutos. Se uma tarefa pode ser concluída em até 2 minutos, deve ser feita imediatamente, evitando acumular pequenas pendências. A delegação de tarefas. Sempre que possível, delegue atividades menores para outros funcionários ou alunos monitores, permitindo maior concentração em tarefas mais estratégicas. Evitar multitarefas. Essa aqui você deve focar em uma atividade para melhorar a qualidade do trabalho e reduzir o tempo necessário para sua conclusão. Aplicar essa técnica diariamente permite que o assistente escolar mantenha um ritmo de trabalho equilibrado, sem comprometer sua produtividade e seu bem-estar. Técnicas como essa contribuem muito no dia a dia. 4. Como lidar com imprevistos e demandas urgentes? No ambiente escolar, os imprevistos fazem parte da rotina e podem desorganizar até mesmo um planejamento mais estruturado. Para lidar com situações inesperadas sem comprometer a produtividade, é fundamental manter a calma e avaliar a situação. Isso mesmo. Antes de agir, analise a urgência e o impacto do problema para evitar decisões precipitadas. Reorganizar a sua agenda. Sempre ajustar o planejamento do dia conforme a nova demanda, garantindo que outras tarefas importantes não fiquem de lado. Buscar apoio quando necessário. Solicitar ajuda de colegas ou gestores em situações que desativem com mais esforços ou rapidez. Aprender com os imprevistos, identificar padrões de situações emergenciais e buscar maneiras de preveni-las no futuro, como criar protocolos para lidar com problemas recorrentes. Ao desenvolver habilidades para gerenciamento de imprevistos, o assistente escolar se torna mais resiliente e preparado para enfrentar os desafios do dia a dia sem comprometer sua organização. Item 5. Equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Por fim, é importante ressaltar que uma boa gestão de tempo não deve ser apenas sobre eficiência no trabalho, mas também sobre manter um equilíbrio saudável entre produtividade e bem-estar. A sobrecarga de atividades pode levar a altos níveis de estresse e prejudicar a qualidade do trabalho. Para evitar esse desgaste, algumas práticas são recomendadas. Fazer pausas regulares, pequenos intervalos ao longo do dia ajudam a manter a energia e a concentração. Manter um ambiente de trabalho organizado. Um espaço limpo e organizado facilita a produtividade e reduz distrações. Estabelecer limites. Saber quando dizer não a demandas excessivas evita sobrecarga e garante que as atividades essenciais sejam realizadas com qualidade. Cuidar da saúde mental e física. Dormir bem, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas são fundamentais para sustentar um bom desempenho no trabalho. Ao equilibrar eficiência e bem-estar, o assistente escolar pode selecionar suas funções de maneira mais satisfatória, garantindo não apenas um trabalho bem feito, mas também uma rotina mais saudável e produtiva. Por fim, a definição de prioridades e a gestão eficiente do tempo são essenciais para que o assistente escolar consiga selecionar suas funções de maneira organizada e sem sobrecarga. A identificação das tarefas mais importantes, a utilização de técnicas de produtividade e a capacidade de lidar com imprevistos são habilidades fundamentais para garantir um fluxo de trabalho mais tranquilo e eficiente. Além disso, é essencial lembrar que a produtividade deve estar sempre associada ao equilíbrio e ao bem-estar. Um profissional organizado, que sabe definir suas prioridades e gerenciar seu tempo com inteligência, não apenas melhora seu próprio desempenho, mas também contribui para um ambiente escolar mais harmonioso e eficiente. O uso de ferramentas para a organização e produtividade. Os aplicativos e métodos para otimizar o trabalho no assistente escolar. Esse é o nosso item 7.2. A rotina de um assistente escolar envolve diversas responsabilidades, desde a organização de documentos até o suporte direto a professores, alunos e gestores. Diante desse cenário dinâmico e repleto de demandas simultâneas, o uso de ferramentas e métodos de produtividade torna-se essencial para otimizar o tempo e garantir a execução eficiente das tarefas. Com o avanço da tecnologia, diversas soluções digitais foram desenvolvidas para auxiliar na organização do trabalho, permitindo que os profissionais conseguissem gerenciar suas atividades de forma mais eficaz e reduzir a sobrecarga. O uso adequado dessas ferramentas não apenas facilita a rotina diária, mas também melhora a comunicação interna, reduz erros
e evita retrabalho. Para isso, é fundamental que o visitante escolar conheça os principais aplicativos e métodos disponíveis, entendendo como aplicá-los de maneira estratégica para aumentar sua produtividade e contribuir para o bom funcionamento da instituição de ensino. Então, os aplicativos para organização de tarefas e compromissos, a gente tem aí a gestão eficiente do tempo, né? Deve começar com a organização das tarefas diárias. Para isso, aplicativos de planejamento e produtividade ajudam a estruturar a rotina de trabalho, estabelecendo prioridades e facilitando o acompanhamento das atividades. Algumas ferramentas mais utilizadas incluem o Trello, né? Um aplicativo baseado em quadros e cartões em quadros e cartões, né, que permite organizar tarefas por categorização, prazos e níveis de prioridade. No contexto escolar, pode ser utilizado para gerenciar eventos, controlar pendências administrativas e distribuir responsabilidades entre a equipe. Também temos o calendário do Google, né, ideal para agendar compromissos, reuniões e prazos importantes. O Google Calendar permite o compartilhamento de agendas e lembretes, garantindo que toda a sua equipe esteja alinhada com os eventos institucionais. O Todoist, focado na criação de listas de tarefas, permitindo categorizar atividades e definir lembretes, sendo uma excelente opção para a organização de demandas diárias e evitar esquecimentos. Também temos o Microsoft OneNote, ou Evernote, aplicativo esse de anotações digitais que ajudam a registrar informações importantes, como atas de reuniões, lista de contatos e ideias para projetos, tornando o acesso às informações mais rápido e organizado. Essas ferramentas demonstraram maior clareza sobre o que precisa ser feito, ajudando o assistente escolar a planejar suas tarefas com mais eficiência e evitar o sobrecargo de trabalho. Métodos para otimizar a produtividade. Além do uso de aplicativos, métodos de organização e produtividade auxiliam na execução eficaz das atividades. Algumas das estratégias mais conhecidas e aplicáveis ao ambiente escolar incluem o método de Pomodoro, técnica de gerenciamento do tempo que consiste em dividir o trabalho em blocos de 25 minutos, seguidos de pequenas pausas de 5 minutos. Esse método é útil para manter o foco e evitar o cansaço mental, sendo ideal para tarefas que desativam a concentração, como preenchimento de documentos ou atendimento a operações administrativas. A regra 80 por 20, princípio de Pareto, com base na ideia de que 20% das ações geram 80% dos resultados, essa estratégia ajuda a identificar as tarefas mais impactantes do dia e priorizá-las. No ambiente escolar, isso significa focar nas atividades essenciais, como o apoio aos professores e a resolução de problemas urgentes antes de lidar com questões secundárias. Matriz de Eichhoff, técnica que classifica as tarefas em 4 categorias: urgentes e importantes. Importantes, mas não urgentes, urgentes, mas não importantes, e nem urgentes e nem importantes. Essa abordagem permite que o assistente escolar gerencie suas atividades de forma estratégica, evitando a procrastinação e garantindo que as tarefas críticas sejam concluídas primeiro. Esse método é o método GTD, né? É o Gantt Task Zone, criado para ajudar na organização de tarefas de maneira sistemática. O GTD define as atividades em 5 etapas: capturar, esclarecer, organizar, refletir e executar. Ao aplicar esses métodos, o assistente escolar consegue otimizar sua produtividade, garantindo um fluxo de trabalho mais equilibrado e eficiente. O terceiro, ferramentas para comunicação e colaboração. A comunicação eficiente é um dos pilares do bom funcionamento de uma instituição de ensino. O assistente escolar atua como um elo entre diferentes setores, sendo essencial que utilize ferramentas que facilitem o intercâmbio de informações. Algumas opções terapêuticas incluem o Microsoft Teams, o Google Meet, plataforma de videoconferências e chat que permitem a realização de reuniões remotas e o compartilhamento de arquivos, otimizando a comunicação com os professores, alunos e gestores. O Slack, aplicativo voltado para a comunicação interna e que permite criar canais específicos para os diferentes setores da escola, facilitando a troca de informações entre os funcionários. E o WhatsApp Business, versão profissional do WhatsApp que possibilita uma comunicação mais organizada, com respostas automáticas e categorização de contatos, sendo útil para manter um canal direto com os pais e alunos. Essas ferramentas, assim como o Google Drive e o OneDrive, serviços de armazenamento em nuvem que permitem o compartilhamento e a edição colaborativa de documentos, garantindo que a equipe tenha acesso rápido a arquivos importantes
sem a necessidade de recuperação ou trocas de e-mails constantes. O uso disso ajuda a melhorar a comunicação entre os membros da instituição e reduz o tempo gasto com reuniões presenciais ou trocas desnecessárias de informações. Por hoje, pessoal, a nossa aula para por aqui, certo? Mas não acabou. A gente vai agora para a parte 2 do capítulo 7. Obrigado. Não se esquece de se inscrever, curtir o canal, compartilha e assina e ativa o seu sininho, certo? Até já. Já voltamos.